E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jandir e hoje a gente vai resolver uma questãozinha do Enem que fala sobre função. Mas antes vamos ler a nossa questãozinha? Ela fala assim pra gente, ó. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, no caso, dia 30. E aqui ele tem um gráfico e ele quer que a gente represente algebricamente, ou seja, ele quer que a gente dê a fórmula que vai caracterizar esse gráfico aqui. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente tem uma função, né, uma representação gráfica de uma função, e ela é dada por uma reta, isso aqui ela vai ser caracterizada por uma função do primeiro grau. Então a primeira dica é essa, ó. Reta, ela sempre se equivale à função do primeiro grau. Então tá aqui. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Sabendo então que a gente vai trabalhar com uma função do primeiro grau, então a gente tem que analisar qual é a fórmula geral dela, ou seja, qual é a maneira com a qual ela sempre vai se aparecer para a gente. Mesmo que a gente mude o número, mesmo que a gente mude alguma coisa, mas ela sempre tem uma cara, ela sempre tem uma estrutura fixa para a gente poder apresentar. E aí eu vou mostrar para vocês que a estrutura, a representação fixa de uma função do primeiro grau, ela sempre vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Y é igual a AX mais B. Esse A gente chama de coeficiente angular, que vai mexer com a questão do ângulo da nossa reta, e o B é o coeficiente linear, que mexe com o andar à direita e à esquerda dela, tá bom? E esse X e Y são justamente os pares ordenados que a gente trabalha para representar, que dentro de um conceito ou dentro de um outro contexto, o que vai acontecer? Você vai mudar. Não vai aparecer sempre X e Y, ele vai sempre aparecer com uma outra escrita, uma outra letra, para justamente justificar a questão da interpretação ou a contextualização do nosso problema. O X, ele sempre representa o eixo horizontal e o Y significa o eixo da vertical, que no nosso caso, o eixo da horizontal vai ser o quê? O tempo. Então o X, ele vai ser relacionado com o tempo. E o Y, ele está representado pela questão do lucro, que é a questão do dinheiro. E aí a gente vai fazer essa troca. Tudo bem que isso a gente pode fazer só no final. O mais importante é fazer a associação com os pares. Então o que a gente tem que fazer? Para determinar como é que vai ficar essa função, a gente tem que pegar os pontos que a gente conhece, substituirmos aqui, e aí quando a gente fizer essa substituição, a gente de fato consegue chegar à conclusão da função que representa aí o nosso lucro. Tá beleza? Então tá bom. Então deixa eu apagar aqui rapidinho. E aí a gente vai começar a trabalhar com os pares. O primeiro par que a gente conhece é esse ponto aqui inicial onde começa a nossa origem, que ele é dado por quem? O valor do tempo, que é o x, é 0 e o lucro é menos 1.000. Esse é o primeiro ponto que a gente conhece. O outro ponto que também a gente conhece é esse segundo ponto aqui, aonde o valor do meu tempo ele é 5 e o lucro, que no caso é 0. E a gente tem o terceiro ponto que também é conhecido, que está aqui, ó. Bem, o nosso tempo é 20 e o lucro referente é 3.000. Ok? Então esses três pontos aqui são os pontos que nós conhecemos, que o gráfico ele apresenta para a gente, e com esses pontos aqui, então a gente vai conseguir trabalhar para encontrar o resultado final. Bem, então vamos trabalhar com o primeiro ponto, lembrando que é par ordenado, então é x e y o tempo todo, então vamos jogar para cá. Quando a gente começa a substituir, então a gente vai ficar aqui, ó, menos 1.000, isso vai ser igual a vezes o valor de x, que no caso é 0, aqui vai zerar, a conclusão que a gente chega aqui vai ser menos 1.000. Então a nossa função inicial, que tinha essa característica de ser ax mais b, ela já tem essa característica aqui. Eu já posso usar porque isso é informação válida, tá ok? Bem, agora eu vou usar um segundo ponto e com esse segundo ponto a gente consegue determinar o valor do y, tá ok? Então vou voltar aqui no que eu tinha anteriormente, já posso substituir com 1.000 e a gente vai caminhar tranquilamente. Então, ó, no caso eu tenho y é igual a ax menos 1.000, e aí eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Poderia ser esse, mas vou trabalhar com esse aqui só para a gente poder praticar um pouco mais. Então o x vai ser 20
e o y vai ser 3.000. Então a gente vai ficar 3.000, isso vai ser igual a 20A menos 1.000. Aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, em que quem tem letra fica de um lado, quem não tem fica do outro. É aquela questão de toda vez que pula o sinal de igual, a gente tem que prestar atenção por conta da operação que vai trocando também. Então, no caso, o 1.000, vou jogar para o lado de lá e está fazendo subtração, vai para lá fazendo uma adição. Então, a gente vai ficar 3.000 mais 1.000, isso é igual a 20A. Opa, então aqui a gente vai ficar aqui 4.000 é igual a 20A, 20A é igual a 4.000, onde a gente tem que A é igual a 4.000 dividido por 20, cortamos o zero, e aqui no caso vai dar 200. Então o valor do nosso A, ele vai valer 200. Então a nossa função que representa vai ser o quê? Y é igual a 200x menos 1.000. Jandir, eu acabei? Não, porque a gente tem que contextualizar a nossa expressão. Então, para a gente contextualizar aqui, a gente tem que fazer o quê? Vamos trocar. Né? Ele diz que a função é função L, então onde tem o y eu vou trocar por L. E ela vai estar em relação ao tempo, então onde tem x vai ficar t. E aí a gente tem a nossa função aqui representada. Essa seria a expressão que representa a nossa função aqui que a gente trabalhou, tá bom? Meus amigos, espero que eu tenha ajudado vocês a tirar mais alguma dúvida em relação à função. Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá. Se gostou do vídeo, curte aí pra gente. O importante é, vamos crescer juntos, vamos estudar juntos. Abraço, meus amigos. Até a próxima.